Olá, grande alma, dando aqui continuidade a esse projeto de perguntas e respostas sobre vida após morte. Vamos inaugurar aqui não sei o número da pergunta, mas se inscreva no canal se estiver fazendo sentido para você. É uma pergunta também profunda, que é: qual é o ambiente do plano astral, do Kama Louca? Alberto, você está dizendo que o plano astral ele existem 7 subdivisões. Então, qual é o ambiente? Quais são os ambientes conhecidos? É que nós vamos falar, basear nos estudos esotéricos, para compartilhar com você aquilo que eu estudo e vejo como um padrão em que a literatura, de certa forma, identifica do que é esse ambiente no plano astral, no Kama Loka, tá bom? Então, vou compartilhar com você. É interessante que você perceba que, como dito, somos nós que, em geral, que construímos o nosso próprio ambiente a depender do tipo e da qualidade da natureza dos nossos sentimentos e emoções, porque nós estamos falando do plano astral. Então, é o plano de cama louca. Então, é uma região das emoções e das paixões, e a depender da qualidade da natureza de nossas paixões e nossas emoções, é ali que nós vamos construir o nosso ambiente. E para isso você já pode fazer um inventário da qualidade das suas emoções e sentimentos. E como que você faz esse inventário, digamos assim? É só você anotar durante uma semana ou durante um mês, uma vez por dia, quais foram os tipos de sentimentos e emoções que você sentiu durante o dia. A partir do momento em que você raiva, alegria, tristeza, compaixão, fraternidade, força, perseverança, resiliência, a partir desse tipo de emoção que a gente rotula com um nome, que é um pensamento, mas a partir desse tipo de emoção, você fazendo isso durante uma semana já seria suficiente, você poderia projetar, por exemplo, a natureza e a qualidade dos seus sentimentos, e aí naturalmente você já pode perceber o ambiente em que você vai estar. Pois bem, o mundo astral, como já dito, como já dizemos, assim, ele acha-se subdividido, ele acha-se subdividido em 7 subplanos. E essas subdivisões elas são divididas em 3 classes. Veja, são 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e elas são divididas em 3 classes. A primeira classe, vindo, digamos assim, da mais refinada à mais grosseira, ou seja, da mais elevada à mais inferior, ou à inferior, né? Então nós temos a primeira classe, nós temos a primeira, segunda e terceira subdivisão, que é a mais elevada. Na segunda classe nós temos a quarta, a quinta e a sexta subdivisão, que é a intermediária para baixo. E nós temos a sétima subdivisão, que é uma classe distinta e específica. Tá? Então nós temos no plano astral 7 subdivisões, compostas em 3 classes, onde temos a primeira, segunda e terceira subdivisão, a primeira classe, quarta, quinta e sexta, a segunda classe, e a sétima subdivisão mais densa, mais inferior, ou a inferior por completo, a sétima classe. Então, embora essas, como dito, embora essas, digamos assim, essas subdivisões se interpenetrem entre si, a matéria das subdivisões, elas se encontram naturalmente em sua totalidade a uma elevação sobre a superfície da Terra. Como dito, o plano astral ele vai do próprio duplo da Terra, né, do próprio mais próximo da densidade, na verdade até próximo abaixo da Terra, até a posição média da órbita da Lua. Então, a distância, a metade da distância entre a Terra e a Lua é ali o limite do plano astral. Então, a primeira, segunda e terceira subdivisão da primeira classe do plano astral, ela permanece sobre a superfície da Terra. Embora uma pessoa ela possa, que não tenha permitido a reorganização pelo elemental astral do seu corpo astral, ela possa transitar em todos esses subplanos do plano astral, é normal que ela permaneça, sua tendência natural é que venhamos a permanecer e flutuar no nível da gravidade específica da matéria mais pesada do nosso corpo astral, ou seja, aquela matéria onde nós temos mais sintonia, mais afinidade, é onde nós vamos gravitar. E aqui que está uma palavra, assim, onde está lá do Cristo, que o Cristo disse, na casa de meu pai há muitas moradas, porque existem essas múltiplas subdivisões de frequência. Então, ele pode
flutuar. E aí ele vai conseguir, nós vamos conseguir, a depender dessas matérias, a depender daquilo que nós temos mais sintonia, nós vamos estar capacitados a sentir, não sentir como sentimos aqui, sentir com clareza o conteúdo daquele subplano, com mais clareza o conteúdo daquele subplano. Mas vamos lá então nos próximos subplanos. O subplano inferior, ou seja, o mais denso, o sétimo, que é uma classe única do sétimo subplano, é a cercania astral com sua atmosfera sombria e deprimente abaixo da Terra. É o mais horrível e repulsível, fiz anotações aqui, sendo povoado pela escória da humanidade. Aqui estamos falando assassinos, rufiões, bêbados, ébrios, libertinos, ficam flutuando nessa obscuridade e separada dos demais mortos. Embora ali estejam conscientes apenas os infratores de crimes brutais ou de crueldade dolosa, deliberada, intencional, ou possuídos por apetites maléficos. Também se encontram ali, nesse sétimo subplano, as pessoas de um tipo geralmente melhor, por exemplo, e aqui eles apontam isso que eu anotei que era um certo padrão, os suicidas que se mataram para escapar da condenação pelos crimes cometidos. A gente vê muito feminicídio, e aí, infelizmente, a pessoa mata, e depois, para escapar a responsabilização, ele atenta contra a própria vida. Então, nós temos essa terceira classe do sétimo subplano, que fica abaixo da superfície da Terra. Depois nós temos a quarta, a quinta e a sexta subdivisão, que podem ser consideradas como o duplo astral do plano físico. A grande maioria das pessoas permanece um pouco nessa subdivisão, que é como se fosse uma vida física sem o correspondente do corpo físico e suas necessidades. Enquanto que a quarta e a quinta subdivisão são meramente cópias etéreas da sexta, que é a mais, digamos assim, a mais próxima ao planeta Terra, elas são simplesmente vidas menos materiais do que a sexta subdivisão. A primeira, segunda e terceira subdivisões, que são a primeira classe, ou seja, de pensamentos mais elevados, que embora ocupem o espaço, tá? Isso não significa que são por demais elevados, mas embora ocupem o espaço, dão a ideia de estarem muito mais afastados do mundo físico e das demandas que o próprio mundo físico traz. Então, são os homens que ali habitam que perderam de vista a terra e seus pertences, e eles estão absortos em si mesmos. A terceira subdivisão a terceira subdivisão do plano astral, que corresponde à primeira classe, ou seja, de ordem mais elevada, nós temos a primeira, a segunda e a terceira. A terceira subdivisão é o paraíso dos espíritos, tá? Essa terceira subdivisão, no qual os mortos, pelo poder do pensamento, podem plasmar e construir, dão formas a escolas, igrejas e a qualquer dos tipos de objetos que são realmente construídos pelo pensamento, por manas, tá? Então, constrói belas paisagens, jardins, etc, 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 são sustentados por essas criações mentais existentes dessas pessoas que ocupam essa terceira subdivisão da primeira classe mais refinada. A segunda classe mais refinada é o céu material do ortodoxo, ou seja, daquele cristão, daquele religioso, cristão não, daquele religioso ignorante que desconhece. É a residência do religioso egoísta ou carente de espiritualidade, que usam aqui sua coroa de ouro, né? Ou seja, usaram aqui na Terra, usam aqui sua coroa de ouro e adoram as representações grosseiramente material de seu Deus particular ou da sua fé que professa. É a afortunada caça dos índios, a caça da pele vermelha, é o Valhalla dos nórdicos, né? Para quem assistiu Viking, né? É o Valhalla dos nórdicos, é o paraíso repleto de virgem dos muçulmanos, é o portão de ouro da Nova Jerusalém do cristão, é o céu repleto de liceus do reformador materialista. A primeira subdivisão, ou superior, é ocupada
por homens e mulheres intelectuais em que pesem serem marcadamente materialistas ou egoístas, por alcançar, através dos meios físicos do estudo, um conhecimento baseado na ambição e no prazer do exercício intelectual. Lá se encontram aí, então, muitos políticos, estadistas e homens da ciência. De qualquer sorte, é importante que eu e você tenhamos como norte, isso são aquilo que eu anotei para trazer para você dos estudos esotéricos, e não é uma verdade máxima, porque eu não tenho como afirmar isso. De qualquer sorte, o que eu percebo, o que nós percebemos, é que a vida astral ela é um resultado de todos aqueles sentimentos que têm em si o elemento eu. Se esse elemento tiver sido completamente egoísta, trarão para aquele que os possui as condições de grande dissabor no plano astral. De outro lado, se tiverem sido benévolos e amáveis, embora atingidos por pensamentos egoístas, lhe trarão uma vida astral relativamente agradável, porém limitada. O que é um pensamento altruísta e amável, embora atingido por egoísmo? É aquela pessoa que quer, por exemplo, fazer doações e quer ajudar, fazer caridade, simplesmente pelo pensamento de aparecer e de fazer disso um móvel, em que pese ela ajudar as pessoas, porque ela terá para si a resposta, né, da lei, da atuação da lei em seu benefício, ainda assim a motivação daquela ação é uma motivação egoísta. Então, os pensamentos e sentimentos que venhamos a desenvolver inteiramente altruístas produzem um resultado na nossa vida mental, e a vida astral que o homem constrói, e a nossa vida astral que o homem constrói para si, para nós, cheia de sofrimento ou relativamente jubilosa, corresponde ao que os cristãos chamam de purgatório. Então, é importante nós termos como norte de que essas subdivisões nós vamos nos sintonizar com as matérias em que venhamos a desenvolver aqui. E uma das coisas para que a gente possa qualificar as nossas emoções e paixões é, por exemplo, abandonando os pensamentos, abandonando a discórdia, abandonando o dissenso, abandonando a polarização, seja ela de qualquer cunho que seja, não ideais ou ideologias, sejam religiosas, políticas, pessoais, crenças, e passando a mesmo diante a diversidade e mesmo diante a discordância, respeitando o diferente, mesmo que você entenda o ponto de vista, entender o ponto de vista não significa que tenhamos que concordar com aquele ponto de vista. O que importa é sabermos se, seja qual for o ideal, qual é aquele que possamos desenvolver cada vez mais a fraternidade, a cooperação e o respeito pelo próximo. Mesmo que venhamos a estar num momento de grande transição e de grande pacto, onde nós vamos e somos impelidos a uma força instintiva da ignorância a agirmos com a total incapacidade de sentir compaixão pelo próximo, porque nós, quando vamos sentir compaixão, vem então um dedo acusador do mal que o outro próximo, seja que tenha nos causado ou causado àquilo que as outras pessoas que nós amamos ou aos outros humanos, nós possamos ainda assim pensar nessa humanidade e meditar nessa humanidade como uma grande família fraterna, que nós possamos pensar com aquelas pessoas que estão vivendo forte de sabores e os eventos da guerra, que nós possamos imaginá-los como depondo as armas, dando grandes abraços e reconhecendo como uma grande família humana, onde não existe raça, onde te perguntam no que você acredita ou o que você é, e que você possa responder que você é um humanista, que independe de cor, de raça, de orientação sexual, de ideal político, você é um grande, sejamos nós grandes humanistas. Então é isso, grande alma, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.